Jesus me dá graça. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. A igreja, eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja, a minha casa de oração com a paz do Senhor Jesus. Amém. Senhor, me dá graça, porque se a voz falhar, vocês entram no glória, no aleluia, vai glorificando, vai adorando o dono da obra, que já se faz presente na casa. A gente já pode sentir a presença do Todo-Poderoso atuando na casa. Ele é o dono da obra, é Ele que manda, é Ele que faz, é Ele que está no domínio, é Ele que manda nas nossas vidas, é Ele que dá o dom da vida, é Ele que cura, é Ele que abate. Aleluia, você está sob o controle do dono da vida. O dono da obra se faz presente na casa. Aleluia, entra no culto, entra na palavra, entra nos louvores, entra que papai vai falar comigo e contigo. Aleluia. O que vai reconstruir, o que vai reformar, o reformador, o dono da obra, ele já se faz presente na casa. Aleluia. Vamos abrir as nossas Bíblias. Aleluia. Em Neemias, glória a Deus, aleluias. Capítulo 1, nós vamos ler, oh aleluia, enquanto vocês se localizam aí. Capítulo 1, e depois já deixa no jeitinho no capítulo 6. Aleluia, glória a Deus. Enquanto isso, eu externo aqui a minha gratidão ao pastor da casa, o pastor Rogério, que me fez o convite, e a missionária Patrícia também, que me avisou. Eu não gosto nem de ser avisada, irmãos, porque eu não sei fingir costume. A gente fica nervoso mesmo, é um temor. Há um temor no nosso coração quando é para falar da palavra de Deus. E é bom que seja sempre assim. Os obreiros da minha retaguarda aqui, fiquem em espírito de oração, para o Senhor me dar graça. Jesus é maravilhoso. E a igreja também, eu agradeço pelas vossas orações. Irmãos, nós estamos, igreja do Senhor, nós estamos numa grande obra e a gente não pode parar.
A gente tem que ser firme e constante. Aleluia, glória a Deus. Vamos ler aqui capítulo 1, Neemias, o versículo 4. Aleluia, o versículo 3 e o 4. E disseram-me os restantes que ficaram do cativeiro lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém está fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei. Por alguns dias estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Vamos ali para o capítulo 6, versículo 3. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Capítulo 6, versículo 3. E enviei-lhes mensageiros a dizer: faço uma grande obra, de modo que não poderei ir, porque cessaria esta obra para ir ter convosco. E a igreja pode se assentar, glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Igreja, nós estamos diante de um texto onde Neemias aqui, ele é o autor do livro. Aleluia. Interessa Neemias falar agora como reformador político e reformador espiritual de Israel. Ele está ali num texto, ele está diante, aleluia, de um cenário após o exílio babilônico. Jerusalém é invadida. O rei Nabucodonosor, através de brechas que foram deixadas, rupturas que foram deixadas em Jerusalém, aleluia, o inimigo invadiu, entrou e destruiu Jerusalém, aleluia. E Nabucodonosor, o rei Nabucodonosor leva cativo com ele, aleluia, alguns em Jerusalém, destrói a cidade, derruba muros, derruba as portas e deixa a cidade em verdadeira desolação, em verdadeira destruição. E agora nesse texto no qual nós lemos no capítulo 1 de Neemias, Neemias está num cenário onde ele está dentro do palácio do rei da Pérsia, do rei Artaxerxes. Ele está servindo o rei como copeiro. A função dele é uma função de confiança, aleluia, e ele está dentro da Pérsia, ele está dentro do palácio, servindo Neemias como copeiro. E quando ele está nesse cenário, aleluia, os seus irmãos vêm de Jerusalém trazendo notícias. Quais notícias? Aleluia, notícias de que seus irmãos, aleluia, ainda não conseguiram se reerguer. Vai vir notícias para minha e para a tua vida, num cenário de dor, num cenário de lamentação, num cenário onde você olha para a direita e olha para a esquerda e não vê solução. Você não vê as portas erguidas, você não vê os muros erguidos, e você começa a clamar do céu. E quando Neemias, o restaurador, o reformador, ele recebe essa notícia dos seus irmãos, é a terra dos seus pais, ele tem um apego pela terra dos seus pais. É a terra onde os seus pais foram enterrados. É a terra onde os seus irmãos amados estão. E ele tem um apreço, ele tem um apego por esse povo. E ele se compadece do seu povo. Mas eu falei que ele estava no palácio. E se ele está no palácio servindo ao rei, provavelmente Neemias tinha boa vida. E quem se compadece, aleluia, quando o seu irmão está numa situação difícil?
Quem se compadece em oração, quem quer saber da causa que você está passando, aleluia, quando você está no bem bom. Se você não está passando a prova, aleluia, você fica na sua comodidade, aleluia, você não se compadece. Mas Neemias, aleluia, Neemias, ele tinha um povo que ele se compadeceu. Ele ouviu a notícia de que os muros ainda estavam derribados, que a cidade ainda estava destruída, aleluia, e ele chorou, ele ouviu, ele se lamentou. E eu quero dizer essa noite para você, que o choro dura uma noite, aleluia, mas a alegria vem ao amanhecer. O seu choro pode durar uma noite, aleluia, mas a alegria vem ao amanhecer. Neemias, ele recebe a notícia, ele se lamenta, ele chora, mas ele levanta, ele ora e ele começa a jejuar. E o que eu percebo nessa história, o que eu percebo nesse cenário, você está com dor, você está passando por situações, você está passando muita circunstância, onde você não vê às vezes um caminho, uma porta, aleluia, você vai orar, você vai jejuar, você vai clamar, você vai buscar a providência do céu, aleluia, e continua fazendo a obra, continua fazendo a obra. Que eu percebo que Neemias, mesmo com semblante, aleluia, triste, ele continua servindo o rei, ele continua experimentando a comida antes de levar para o rei, ele tem um cargo de confiança. Você está passando o processo, tá? Continua firme na obra, continua fazendo a obra, aleluia. O semblante de Neemias era de tristeza, era, mas ele foi jejuar, ele foi orar, aleluia. E ele tinha tanta confiança do rei Artaxerxes, do rei da Pérsia, era tanta confiança que o rei percebeu que Neemias estava com dor, que Neemias estava passando alguma circunstância. Quantas das vezes a gente está do lado do nosso irmão? Quantas das vezes sentamos na correria do culto, do dia a dia, a gente chega com pressa e a gente só pensa, não, vou chegar aqui, eu vou só adorar. Você já pensou, parou para pensar o que o seu irmão do lado está passando? Você olha para o seu irmão da direita e da esquerda, você se compadece do que ele está passando? Aleluia, é uma grande obra, aleluia, e a casa tem dono, e o dono é regida, o dono, aleluia, tem direção, tem direcionamento, ele tem direção para as nossas vidas, ele tem direção para a nossa casa, ele tem direção para a nossa família, aleluia. Deus te trouxe aqui hoje para falar que você tem direção, vai ter reforma, vai ter construção, vai ter renovo, aleluia. E o que seria a reforma? Seria a volta original de uma coisa que volta para o lugar, é de algo que vai voltar para a sua originalidade, aleluia. Ela vai ser reformada, aleluia. Quando Deus, aleluia, aparece para Jeremias, a palavra vem até Jeremias, aleluia, e ele fala, Jeremias, aleluia, desce a casa do oleiro, desce a casa do oleiro, lá lhe mostrarei, aleluia, como é que eu faço com o barro, como que eu faço com o vaso, como que eu moldo um vaso. Enquanto isso, o vaso quebrou na mão do oleiro, aleluia. Não se preocupa não, se quebrar na mão do oleiro, ele vai restaurar e ele vai fazer novo. Mas irmã Nilva, você está falando de algo, aleluia, que você está trazendo a linguagem figurativa de um vaso, aleluia, para a mão do oleiro, que é o dono da obra. Sim, por quê? Porque o mundo,
quando você está destruído, quando você está no fundo do calabouço, quando você já está com todas as suas forças gastas, o mundo te despreza, mas o oleiro não. O vaso vai quebrar na mão do oleiro e ele vai fazer tudo de novo. Ele vai restaurar. Talvez você não esteja entendendo essa palavra que Deus quer falar com você. Mas eu falei, Senhor, o que o Senhor quer falar com a igreja? O Senhor falou para mim, tem muitos vasos que precisam ser moldados na minha mão. Tem muito vaso quebrado, tem muito vaso machucado, tem muito vaso que vai ser restaurado essa noite. Tem muito vaso que vai ser reformado para glorificar o meu nome. Aleluia. E o rei da Pérsia tinha tanta intimidade, tanta confiança com Neemias, que ele percebeu o semblante de dor. E Neemias, ele começa a contar a história para o rei. Ele começa a contar a história, ele fala, o meu povo está em Jerusalém, está em ruínas. Então o rei, ele entrega cartas para Neemias, autoriza cartas para Neemias entrar em Jerusalém e começar a fazer a obra. Nisso, Neemias já está em jejum e oração, porque a gente não faz nada na casa do Senhor sem estar na direção dEle, sem estar em oração com Ele, sem estar entregando a Ele o que você vai fazer, o passo que você vai dar, o que você vai entregar na obra, qual é a sua entrega na obra, ou qual é o seu lugar, qual que é o seu posicionamento. Você não dá um passo, você não dá um passo. Ele estava na direção de Deus, Neemias, e ele tinha cartas de recomendação para chegar em Jerusalém, na sua terra natal. E ele chega na sua terra natal com homens que vão com ele, aleluia, homens capazes que vão com ele. Mas eu disse que Neemias era copeiro. Qual que era a função de Neemias dentro do palácio? Copeiro. Aleluia. Glória a Deus. Copeiro de confiança. Seja o cargo que você exerça na obra do Senhor. Se foi Deus que te colocou nesse lugar, se foi Deus que te colocou nesse posicionamento, permaneça, não deixe que ninguém te tire da onde o dono da obra te colocou. Aleluia. Neemias foi como copeiro, na condição de copeiro, mas foi enviado por Deus. Aleluia. Foi com cartas de recomendação pelo seu rei. Aleluia, ele foi designado e chegou de noite na madrugada. Quando ele olha, ele se depara num cenário, aleluia, de destruição. Ele chega de madrugada e ele chega em silêncio. Tem algo na sua vida que você vai fazer em silêncio. Aleluia, são estratégias que Deus vai te dar. Você vai chegar em silêncio. É estratégia que Deus está dando essa noite. Você vai chegar em silêncio. Ele chega em silêncio. Ele sonda Jerusalém. E ele começa a contemplar muros derrubados, portas destruídas, e ele começa a clamar ao Deus de Israel. Ele põe a mão na cabeça, ele começa a pedir direcionamento de Deus, ele começa a pedir, contemplar dos céus. Senhor, como que eu vou começar a obra aqui? E ele começa a ver as portas, as ruínas. Tem situações que você olha na sua vida, que você fala, aleluia, como é que eu vou sair desse abismo? Como eu vou sair disso aqui? Como eu vou sair dessa situação que eu entrei, meu Deus? Você começa a se perguntar. Mas se você estiver no direcionamento de Deus, entrega nas mãos do Senhor. Entrega nas mãos do dono da obra.
Aleluia! E ele chega, começa a contemplar. E ele começa ali, já o Espírito Santo começa com ele, passando nas 10 portas ali. Ele começa, e em visão, Deus começa a mostrar para ele os donos, os sacerdotes, os donos das casas. Porque ninguém faz nada sozinho, irmãos. Cada casa ali tinha um sacerdote, um pai, um chefe da casa. Então ele começou, ele reuniu os pais, Neemias reuniu os pais, os sacerdotes, os donos daquela casa e começou a levantar muros. E vocês pensam que Neemias tinha o recurso desse mundo que nós temos hoje? Engenheiro, construtores, pedreiros, arquitetos. Como que ele podia levantar aquilo sozinho, se não fosse com a ajuda daquele sacerdote, daquelas famílias? E ele vai passando ali, e ele vai falando com os sacerdotes, com os pais, com os donos da casa, com os pais da casa, com os pais dos familiares. E aí um levanta a porta da ovelha, outro levanta a porta do peixe, outro levanta a porta, e vão levantando portas. E são 10 portas que são restauradas, aleluia. Só que quando você se levanta para fazer a obra do Senhor, quando você se levanta para fazer a obra do Senhor, aparecem os opositores, aparecem os perseguidores, aleluia. Sabe por quê? Porque no reino espiritual, enquanto você está sentado, enquanto você está acomodado, aleluia, você não está mexendo com ninguém. Agora começa a clamar pela tua casa, pelo ministério da tua casa. Começa a clamar pelos teus filhos de joelho. Começa a consagrar. Começa a se levantar pelo seu ministério. Começa a levantar na obra do Senhor. Começa a fazer para o reino, que o inferno se levanta. Você começa a levantar para o reino e o inferno se levanta. Sabe por quê? Aleluia. Porque sempre tem os Sambalates e Tobias que se levanta para se opor. Eles não fazem, está tudo destruído, está tudo parado. Quando você começa a colocar a mão no reino, os opositores se levantam contra. Só que a obra do Senhor, ela não para. A obra do Senhor, ela não para. Você sabe quem te chamou para fazer. Você sabe quem te chamou, não para. Não para a obra do Senhor, não. Você sabe o valor que você tem. Aleluia, você sabe o porquê você foi chamado. Tenta começar a trabalhar para o reino. Tenta começar a trabalhar no reino. É tanta oposição, é tanta gente contra, porque ele não faz, e quando você faz, ele critica, ele fala mal de você. Ele faz reunião nas suas costas. Ele começa a falar de você em grupinho. Ele quer te excluir. Ele quer te deixar de lado. Ele quer calar tua boca. Mas você sabe quem te chamou para fazer a obra. Não se intimida. Não desce da obra que Deus está te mandando você fazer para escutar fofoca. Aleluia! Neemias começa a restaurar os muros. Você sabe o que é você restaurar? Estando na direção de Deus, a obra do Senhor. Você sabe o que é você começar a colocar tijolinho por tijolinho? Vamos trazer agora aqui para a amplitude espiritual. Conforme você vai fazendo na tua vida espiritual, conforme você vai levantando a cada dia, tijolinho por tijolinho, cada bloquinho por bloquinho, nos seus mínimos detalhes, dentro da sua limitação. Mas eu só não posso ir na oração, eu só posso ir na terça da doutrina, eu só posso, mas vem.
vem, faz a obra, trabalha para o reino, vem buscar para o reino, aleluia. Conforme você vai fazendo, aleluia, o seu espiritual vai sendo alimentado, Deus vai renovando as suas forças e vai restaurando, aleluia, e o espiritual vai tendo uma injeção de ânimo, aleluia, e Deus vai fazendo, vai trabalhando na amplitude, aleluia, material. Jeová está falando na casa. Quem está entendendo o que o Senhor está falando, o dono da obra? Quem está entendendo o que Ele está falando? Quando você está fazendo a obra, querem colocar defeito. Você está fazendo a obra e querem colocar defeito. Querem te chamar para você parar, e você não vai parar para entrar em mesinha de fofoca, de oposição. Se te excluírem, glória a Deus, Deus sabe para tudo, para que você foi chamado. Deixa, não para de fazer a obra, deixa que falem. Sambalate, Tobia e os arábios, os inimigos, quando ficaram sabendo que os muros estavam restaurados, aleluia, o que eles fizeram? Eles começaram a fazer reuniãozinha. Vamos chamar aqui Neemias para parar essa obra. Vamos fazer alguma coisinha aqui? Vamos fazer, porque eles viram que Neemias começou a fechar as brechas, reconstruiu os muros. É coisa séria isso, porque o opositor, quando ele vê que você chega numa determinada situação, num cenário de dor, num cenário de destruição, onde você começa aos poucos, o Senhor te reerguer, o Senhor fazer na tua vida, o Senhor abençoar, o Senhor restaurar, o Senhor renovar, o Senhor te trazer bênçãos, aleluia. O inimigo não fica satisfeito com isso. Você começa a fechar, tapa todas as brechas, vai tapando todas as brechas, aleluia. Não sei se a igreja está entendendo o que o Senhor está falando, aleluia. Vai tapando todas as brechas, vai restaurando todos os muros. O inimigo, queira ou não queira, ele vai ter que ouvir isso hoje. Você está tapando as brechas. O inimigo, queira ou não queira, ele vai ouvir isso hoje. As brechas vão ser tapadas, os muros vão ser restaurados com chaves, ferrolhos. Aleluia, a Bíblia diz que com chaves e ferrolhos, os sacerdotes, os donos das famílias vão se reunindo e vão restaurando os muros. E tudo para a glória de Deus. Começa a fechar, as brechas começam a fechar. Aleluia, aquilo que o inimigo... que a ruptura que o inimigo invadiu, Neemias, como reformador ou restaurador, começa a fechar as brechas, aleluia, começa a ficar tudo na construção de Deus, começa a obra a ficar tudo na perfeição de Deus, porque quando o dono da obra coloca a mão, tudo é perfeito. Quando o dono da obra coloca a mão, tudo é perfeito. Ah, mas não tem jeito, não tenho jeito, eu não tenho mais solução, não tem jeito, eu já oro tanto tempo pela minha filha, meu filho, não tem mais jeito. Quando o dono da obra coloca a mão na construção, vocês não estão entendendo, os opositores logo se levantam. Quando eles veem as brechas tudo fechada, tudo restaurado, aleluia, eles começam a enviar carta para Neemias parar a obra. Presta atenção, igreja. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai, não, eu não quero, eu não quero mais. Eu não quero mais isso. Eu não quero, não vou mais. Eu não quero mais olhar para... Não, eu não vou fazer mais para fulano. Você não está fazendo para fulano. Você não está fazendo para... Não, você está fazendo para o dono da obra. Continua. Porque o que o inimigo quer é te dispersar. Ele quer jogar uma seta, você se distrair. E aquilo que você estava fazendo a obra para o Senhor, Ele quer que você desça, pare e vá dar atenção na seta que Ele jogou. Só que essa noite
Eu vim direcionada por Deus. Aleluia. Eu vim direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Queira o capeta ou não, você não vai parar a obra. Aquilo que o Senhor começou na tua vida, Ele é fiel para cumprir, para terminar a obra que Ele começou na tua casa, na tua família, na vida do teu filho, na vida do teu esposo, na tua casa. Ele é fiel para cumprir. Aleluia, Ele é fiel para cumprir. Rabaia sou. Neemias não deu ouvido para opositores, não. Aleluia. Neemias não, teve 4 cartas que Neemias recebia. Neemias fala no capítulo 6. E eu já caminho para o final. Estou numa grande obra. E eu não posso parar. Você vai declarar. Você vai declarar. Você vai declarar para o adversário quando ele quiser te parar no desânimo. Aleluia. Eu estou fazendo uma grande obra para o Senhor. Ele vai me abençoar em outras áreas. Mas a obra do Senhor eu não paro. A obra do Senhor eu não paro. A obra do Senhor eu não paro. Eu vou entrar triste, eu vou entrar abatido, eu vou entrar magoado, mas eu vou na obra do Senhor, eu vou na casa do Senhor. Sabe por quê? Porque é na casa do Senhor que há restauração, é na casa do Senhor que há reforma espiritual, é na casa do Senhor que você recebe injeção de ânimo, é na casa do Senhor. É na obra do Senhor, é fazendo a obra do Senhor, que o Senhor vai restaurar, que o Senhor vai reestruturar, que o Senhor vai fazer tudo novo, que o Senhor vai fazer você um vaso novo. Aleluia. Vai te dar autoridade para você continuar a obra. Aleluia, glória a Deus. E Neemias não parou. E a Bíblia vai dizer, aleluia, que em 52 dias o sobrenatural aconteceu. O que? Jerusalém foi restaurado em 52 dias. Em 52 dias, as 10 portas foram restauradas. Aleluia, os muros foram reformados. Jerusalém ficou de pé. Sabe por quê? Porque a igreja do Senhor vai permanecer de pé. Pode vir afronta que vier, pode vir prova que vier, você vai ficar de pé. Aleluia, você vai ficar de pé. Usa a ferramenta que Deus te deu. Deus está dando Deus me mostra ferramentas descendo na mão, ferramentas de autoridade. Usa a ferramenta que Deus te deu. Neemias, aleluia, de cooperador, aleluia, por Neemias estar no direcionamento de Deus, entender que ele estava como reformador espiritual e político. O que aconteceu? Neemias recebeu o cargo de governador de Jerusalém. De copeiro ele foi a governador. Por quê? Porque quem tem direcionamento de Deus tem bênçãos do céu para a tua casa, tem bênçãos do céu para a tua família. E as famílias foram restauradas, saíram da destruição, aleluia, e o renovo espiritual chegou em Jerusalém. Agora, se eu falasse para você que nos dias de hoje você iria conseguir fazer isso com uma cidade tamanha destruição, não conseguiria, porque sempre é o sobrenatural de Deus operando. É sempre o sobrenatural de Deus operando. Eu encontro pessoas que falam para mim: você ainda congrega no Rincão? Eu congrego, sabe por quê? Porque Deus ainda não me mandou sair de lá.
Ah, mas na tua casa, perto da tua casa tem igrejas mais perto. Mas Deus não mandou eu sair de lá. Enquanto Deus não te mandar sair da posição que você está, do lugar que você está, não saia. Ah, mas você mora do lado de uma assembleia do Belém, mas eu não quero congregar lá, eu quero congregar aqui. Vocês vão ter que me aguentar. Enquanto Deus não me mandar eu sair, vocês vão precisar me amar. Aleluia, vocês vão precisar me amar. Nós vamos fazer a obra junto. Oh, glória! Igreja, vocês estão entendendo a mensagem de Deus? Oh, glória! Tem restauração para mim e para a tua casa. Tem renovo para mim e para a tua vida. Quantas vezes a gente vem triste para a igreja, com o coração partido, e Deus está falando que tem restauração. Aleluia, glória a Deus. Posso colocar a igreja de pé, pastor? Oh, glória, a igreja pode se colocar de pé em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Poderoso Deus. O inimigo pode até estar rindo da sua cara, do que você está passando, falando: olha, desse vale ela não sai, desse vale ele não sai, ele não vai conseguir sair dessa situação. O inimigo, o opositor pode até estar rindo da tua cara, mas você vai declarar essa noite: hoje tem renovo. Declara: hoje tem renovo para minha casa. Declara com a tua boca santa: hoje tem restauração para minha casa, para minha vida. Vai ter, e vai vir do alto. Aleluia, e vai vir do alto. Esse renovo está vindo do céu, está vindo do dono da obra. Aleluias. Talvez você entrou aqui querendo ouvir outra palavra, mas Deus está falando que Ele está entrando, aleluia, na tua vida, está entrando na tua alma, no teu espírito, está te renovando. Ele está sacudindo as tuas emoções. Aleluia, Ele está renovando, aleluia, os seus olhos espirituais. Sabe, muitas vezes a gente adentra na casa do Senhor tão desapercebido, olhando o sapato da irmã, olhando a voz da irmã que canta bem, do irmão que louva bem, do irmão que desafinou, do irmão que está dando uma saudação, que falou um erro de português. Esquece de estar entrando na obra, na casa do Senhor, só para adorar, só para ser renovado. Quantas pessoas queriam estar essa noite aqui e não pode? Deus te deu o privilégio, igreja, de estar aqui adorando a Deus em comunhão com os irmãos. Deixa de tanta besteira, de tanto orgulho. Deixa de tanto orgulho. Quando você vê uma pessoa, um ente querido seu acamado, querendo vida, querendo estar na presença do Senhor, querendo estar adorando a Deus, querendo esse momento único, exclusivo. É exclusivo. A cada vez que você entra na casa do Senhor, é algo surreal, é algo sobrenatural. Deus, Ele opera de maneira diferente, e Ele está entrando em alma de pessoas que falam que está ferida, está machucado, está destruído. O Senhor, o dono da obra, Lari, está falando que Ele está entrando na tua vida espiritual, está te dando renovo, aleluia, está te dando graça. O dono da obra, Ele que te escolheu, Lari, Ele que te chama pelo teu nome desde o ventre da tua mãe. Aleluia, Deus tem coisas a operar essa noite. Talvez você fala: eu sou uma multidão lá no fundinho. Mas o Senhor, Ele fala que essa noite Ele está reconstruindo aquilo que está aos pedaços. Porque às vezes a gente olha a aparência, a pessoa vem toda bonita, vem toda chique para a igreja, coloca a sua melhor roupa, mas você não sabe o que ela está passando dentro da casa dela.
Só que o dono da obra, ele sonda coração. Ele sonda coração, irmã Rita. Ele te conhece, o teu interior, irmã Rita. Irmã Rita, que joia preciosa que você é na mão do oleiro. Oh, aleluia, Deus. Entra no reino espiritual. Entra nessa dimensão. Entra. Deixa o dono da obra trabalhar. Deixa. Se coloca nas mãos dele. Se põe nas mãos dele que ele vai trabalhar. Deixa o oleiro trabalhar. Ele está entrando no céu, em coração de pedra. Deixa o céu. Ele está mexendo na estrutura. Sabe a estrutura da casa? Sabe a sapata? Aquela estrutura dura que precisa ser reforçada. Ele está reforçando. Ele está pegando desde o comecinho. Desde o comecinho. E ele sabe que você está alicerçado. Ele sabe que a sua casa está alicerçada em Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que alicerçou a sua casa em Jesus Cristo de Nazaré. Ele não alicerçou na areia, ele alicerçou na rocha. E é Jesus Cristo de Nazaré que está essa noite falando que ele está estruturando. Oh, aleluia. É o reino teu, é o poder e tua é a glória. O dono da obra está na sempre. casa. Amém. O dono da obra está na casa. Teu é o dono da obra está na casa. O dono da casa está na obra. 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 Da obra está na casa. Aleluia. Nas regiões celestiais está acontecendo uma grande reforma. Aleluia. Aleluia. Vai ter renovo, vai ter reconstrução. Vai ter reconstrução. Oh, aleluia. É o reino teu, é o poder e tua é a glória para sempre, para sempre. Teu é o reino teu, é o poder e tua é a glória para sempre. Amém.
Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. AD Perus Jardim Rincão, desde 1969, abençoando a região.